A quadrilha composta por pastores enganava fiéis com a promessa de lucros completamente fora da realidade. Com 10, com 20, 30, 50, 100, 200, 300, 1 milhão, com quem você tem nos ajudado? Não teve nenhuma oferta de 1 milhão ainda não, quem sabe Deus vai mandar hoje. Um esquema onde pastores prometiam grandes fortunas aos fiéis, mas em vez disso os roubavam. Temos também outro caso de um pastor famoso que alega passar por apertos financeiros e pede ajuda milionária aos seus fiéis. Fica então a questão, a fé virou mercadoria? É o que vamos descobrir agora. Valdemiro Santiago é um pastor evangélico brasileiro, fundador e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nascido em 1963, no estado de Minas Gerais, ele começou sua carreira religiosa ao se mudar para São Paulo e então ser ordenado pastor pela Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, o dono da Record. Mas então ele teve problemas com os líderes da IURD e especula-se que diretamente com o próprio Edir Macedo. E então ele saiu da congregação neopentecostal. Dias após sair da Universal, Valdemiro Santiago fundou, no ano de 1998, seu próprio ministério religioso, a Igreja Mundial do Poder de Deus. A congregação de Valdemiro pode ser definida como um absoluto sucesso. Ele ficou famoso e rico com ela. Do ponto de vista institucional e religioso, também houve sucesso nessa empreitada, já que a fé professada pela Igreja Mundial do Poder de Deus não ficou restrita ao Brasil, pois ela tem igrejas espalhadas em mais de 20 países. Foi ainda na década de 90 que Valdemiro Santiago alega ter passado por um livramento que o mudou para sempre e o ajudou a montar uma fortuna bilionária. Mas essa fortuna hoje está virando poeira. O pastor Valdemiro Santiago contou essa história num livro lançado em 2009, intitulado Grande Livramento. Segundo ele, numa viagem a Moçambique, ele estava numa pequena embarcação com outras pessoas na Baía de Maputo. Então o barco apresentou um problema e virou, mas não chegou a afundar. Então o pastor afirma que após o incidente, precisou nadar por 8 horas até uma ilha que estava a cerca de 500 metros do barco para chamar socorro para os outros navegantes que também eram pastores. 2 dos 3 acompanhantes estão desaparecidos até hoje, presumidamente mortos. O outro sobrevivente teria sido socorrido e recolhido por pescadores na ilha da Inhaca. Nas 8 horas em que nadou em alto mar, Valdemiro Santiago alega que não só precisou fazer esse esforço hercúleo, enfrentando fome e sede, mas também teve que passar por tubarões brancos no trajeto. A Igreja Mundial do Poder de Deus chegou a contar com mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil, sendo a sua maioria no estado de São Paulo. Várias delas são de dimensões modestas, tratando-se muitas vezes de readaptações de garagens, estacionamentos e pequenos pontos comerciais. Em 2011, Valdemiro inaugurou em Guarulhos o mega templo de sua igreja, a Cidade Mundial dos Sonhos de Deus, que está entre os maiores do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas em um espaço de 240 mil metros quadrados. Ainda em São Paulo, existe outro mega templo da Igreja Mundial com capacidade para receber até 10 mil pessoas. Em Santo Amaro, a congregação de Valdemiro tem outro templo para 20 mil pessoas. A Igreja Mundial do Poder de Deus não só cresceu fisicamente, mas também por meio da mídia e da televisão, comprando horários na grade de programação de emissoras brasileiras para transmissão dos cultos. Sua parceria com rede de televisão mais notável foi com a Band, mas canais como Rede TV também já transmitiram conteúdos evangélicos produzidos pela congregação. O SBT chegou a receber uma proposta de impressionantes 200 milhões de reais por parte de Valdemiro para exibir seus cultos, mas Silvio Santos prontamente recusou a proposta. Santiago é conhecido por seu estilo carismático e suas pregações polêmicas, sendo um adepto da teologia da prosperidade. Ele frequentemente promete aos fiéis que serão abençoados com riqueza e sucesso se seguirem seus ensinamentos, pois Deus estará com eles. O aspecto financeiro da vida do pastor Valdemiro Santiago é essencial para entender as polêmicas que o cercam atualmente. Anos atrás, um pastor da própria igreja de Valdemiro a abandonou acusando o pastor e o resto de seus subordinados de praticar a simonia, algo abominável para cristãos. A simonia é o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais e coisas sagradas em troca de dinheiro. Santiago também é conhecido por suas campanhas de arrecadação de fundos, que frequentemente são criticadas por serem agressivas e manipuladoras. A venda de objetos a abençoados por preços altos e promessas de milagres está incluída nessas campanhas. Em 2017, ele foi esfaqueado. Dali em diante, passou a usar a camisa ensanguentada pelo esfaqueamento numa campanha para realizar milagres. Um sangue muito poderoso, pelo visto. Mas após todas essas polêmicas e a conquista de uma fortuna, Valdemiro Santiago afirma estar passando por problemas financeiros.
A Igreja Mundial do Poder de Deus está enfrentando uma série de processos judiciais envolvendo dívidas e penhoras. O Templo de Santo Amaro, aquele com capacidade de receber 20 mil pessoas, iria para leilão, com um lance inicial de 38,5 milhões de reais. Contudo, a Justiça Paulista suspendeu por tempo indeterminado o leilão, pois a Justiça Paraense já determinou uma futura penhora desse imóvel para pagar outras dívidas de Valdemiro Santiago. O templo em Santo Amaro é avaliado em 260 milhões de reais. As dívidas do pastor e da igreja se acumulam. Em Ubatuba, no estado de São Paulo, ele acumula uma dívida de 881 mil reais por aluguéis não pagos. Devido à dívida, a justiça determinou a penhora de parte do dízimo da Igreja Mundial para o acerto das contas na cidade. A condenação aconteceu em 2 instâncias e a igreja não pode mais recorrer, mas a dívida ainda não foi executada. Além disso, a justiça chegou a determinar bloqueio nas contas da igreja, mas não encontrou saldo no banco. Em Ilhabela, Valdemiro Santiago também tem dívidas. Numa delas, a justiça também determinou a penhora de uma mansão luxuosa que deve 2,5 milhões de reais em IPTU atrasado. Até os carros de Valdemiro Santiago estão sendo penhorados. Mas nas últimas semanas, ele causou uma grande polêmica ao expor seus problemas financeiros. A polêmica surgiu porque Valdemiro Santiago, um pastor que chegou a ser bilionário vendendo produtos alegando que eles eram sagrados, pediu ajuda financeira aos seus fiéis. Ora, até aí não há nada de errado, não há vergonha nisso. A questão é que não foi uma ajuda qualquer que ele pediu. O pastor Valdemiro Santiago, que prefere ser chamado de apóstolo, simplesmente pediu um salário mínimo para cerca de 12 mil de seus fiéis. Além disso, ele pediu para que outros 313 mil fiéis lhe ajudassem com o valor simbólico de 350 reais. Totalizando, o valor desejado por Valdemiro seria de simplesmente 100 milhões de reais. Em um vídeo, Valdemiro ressalta que está propondo algo inédito na igreja. Em suas palavras, seria uma coisa diferenciada. Nunca fizemos isso e todas as pessoas vão ter oportunidade de prosperar, de ser abençoadas. Graças a Deus, estou sentindo uma paz tão grande. Em síntese, ajudá-lo com o nada singelo valor de R$ 1.300 te faria ser abençoado e prosperar. Essa foi mais uma das grandes polêmicas de uma das figuras religiosas mais controversas do país. Mas nos últimos meses, o assunto religião ganhou ainda mais repercussão quando a Polícia Federal deflagrou uma operação que descobriu o seguinte: criminosos usando da fé alheia para promover golpes multimilionários. No último mês de setembro, a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação com o objetivo de combater um grupo suspeito de praticar golpes financeiros contra mais de 50 mil vítimas em todo o Brasil e até no exterior. De acordo com a polícia, o grupo era encabeçado por pastores que, no exercício de suas funções supostamente sacerdotais, induziam os fiéis de suas respectivas igrejas a pensar que eram abençoados a receberem grandes quantias. Os suspeitos usavam uma teoria conspiratória conhecida como Nezara Gesara para induzir esse pensamento. Assim, eles propunham investir pouco para ganhar muito. Esse muito seria um lucro de até R$1 octilhão. Octilhão. Você não ouviu errado. Pode parecer um número inventado, mas de fato ele existe na escala numérica, pois afinal de contas, os números são infinitos. Eles têm 3 vezes mais zeros que o bilhão. Contudo, é evidente que em termos financeiros, esse número é impossível de ser aplicado realisticamente. Ainda nas investigações, a Polícia Civil apontou que o grupo movimentou cerca de 156 milhões de reais num espaço de 5 anos. Uma fortuna inacreditável. Além disso, os criminosos são acusados de terem criado 40 empresas fantasmas e movimentar mais de 800 contas bancárias suspeitas. Todo o esquema foi deflagrado pela polícia do DF, mas não se restringia à unidade federativa, tendo também participantes em Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. O grupo criminoso era composto por ao menos 200 integrantes, dos quais dezenas eram pastores. Mas como exatamente esse golpe era aplicado? Segundo a polícia, os suspeitos usavam redes sociais para cometê-los. O objetivo era convencer as vítimas a investirem suas economias em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias. Os acusados prometiam retorno imediato e rentabilidade estratosférica. Num caso, a polícia detectou a promessa por parte de um dos criminosos de que se a vítima depositasse apenas R$25, ela conseguiria então receber o irreal valor de R$1 octilhão. E eles foram além. Caso a pessoa optasse por realizar um investimento maior, de por exemplo R$2.000, ela receberia um outro valor surreal: 350 bilhões de centilhões de euros. Ainda que fossem somadas as riquezas de todos os países do mundo, não chegaria nem perto desse valor. Um valor inexistente no mundo
real, economicamente concreto, assim como o octilhão. 350 bilhões e 100 trilhões é 19 mil vezes mais do que existe de euro no mundo. Os suspeitos também criavam pessoas jurídicas fantasmas para simular instituições financeiras digitais com alto capital social declarado. Eles faziam isso com a intenção de dar uma aparência de veracidade e legalidade às operações financeiras. As vítimas assinavam contratos falsos, com promessas de liberação de quantias desses investimentos, que estariam registrados no Banco Central e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marco Aurélio Sepúlveda, os golpistas recebiam dinheiro das vítimas, que pensavam ser investidores, absolutamente todos os dias. Apesar do caso ter vindo à tona recentemente, a polícia já monitorava os suspeitos, que já foram presos em outras ocasiões há muito tempo. No ano passado, a Polícia Civil já havia apreendido um suspeito de envolvimento no esquema. No caso, foi apontado que ele usou um documento falso em uma agência bancária, simulando possuir crédito de 17 bilhões de reais. Mesmo após a prisão do suspeito, o grupo continuou a aplicar os golpes. Evidentemente, os criminosos presos responderão por uma série de crimes, como estelionato, falsificação de documentos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa. Respondendo à pergunta que eu fiz no início do vídeo, sim, a fé virou mercadoria, mas não para todos, e sim para aqueles já desprovidos de qualquer traço de caráter e bondade, se aproveitando da crença e inocência alheia em prol de um bem próprio, às custas da mentira e do crime. É uma total deturpação do que esses pastores, membros do golpe citado, deveriam acreditar ao se dizerem servos de Deus. Num país já abarrotado de golpistas, esses aliaram à prática uma característica ainda mais importante do povo brasileiro, a religiosidade e a vontade de prosperar. Assim, forma-se o ambiente perfeito para que golpes multimilionários sejam aplicados, usando Jesus como desculpa. É uma grande pena que muitos brasileiros não tenham conseguido estudar o suficiente para se darem conta que valores tão irreais como esse não cairiam do céu. O que resta a dizer numa situação dessa a esses criminosos? Bom, talvez só repetir o que o próprio Deus falou: perdoai-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Mas mesmo que não saibam, ainda terão que enfrentar a justiça, as duas justiças. Foi para expor casos de manipulação como esses que esse canal surgiu. Fico muito feliz por cada like e cada comentário. E para ter esse contato mais próximo com vocês e mostrar a minha gratidão, eu decidi sair de trás das câmeras e criei uma legião de mestres digitais para faturarem até $3.000 todos os meses usando um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. A Globo está em crise. Quer descobrir por que a emissora não para de demitir? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.